Olha, vamos conversar um pouco sobre home care e o que é que pensa o STJ, porque a Superior Corte de Justiça aqui do país, ela está com o entendimento de que, olha, os planos de saúde devem sim custear os insumos que são indispensáveis para o tratamento da modalidade home care. A gente aproveita que a gente está aqui com o doutor Juliano Pessoa, advogado, respeitável advogado em direito da saúde aqui no estado de Alagoas, para a gente compreender um pouquinho o que é que a gente entende, o que é que a justiça entende, o que é que a ANS entende sobre home care. Doutor Juliano, é sempre um prazer, viu, tê-lo aqui no CBN Maceió. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos que nos ouvem nesse momento. De fato, é um tema bastante interessante, eu diria, e o STJ ele traz decisões importantes que vão nortear os demais tribunais regionais, porque, veja, é importante que a gente ressalte que a opção pelo home care é uma escolha feita pelo profissional médico, não é pela família. Não é a família que diz, olha, eu quero que você deixe o meu ente querido em casa aqui e prescreva. Não é assim que acontece. O médico verifica uma necessidade daquele paciente, muitas vezes são pacientes acamados, com muita dificuldade motora, com muita dificuldade de deslocamento, que precisam reiteradamente se submeter a procedimentos de exames recorrentes, então, ou seja, o deslocamento para ele é extremamente traumático e doloroso muitas vezes. Então, esse é um paciente que tem todo um perfil que o médico verifica e o médico faz uma prescrição do home care, detalhando ali item por item do que é que ele necessita, do ponto de vista de assistência profissional, muitas vezes multiprofissional, e dos itens que ele necessita de aparelho, de insumo, ou seja, de medicamentos, na questão da dieta também, muitas vezes. Então, tudo isso é prescrito, não é algo que a família unilateralmente escreve. E a obrigação e o dever, na realidade, do plano, que foi ressaltado agora na decisão do STJ, é cumprir fielmente aquela prescrição que foi formulada pelo profissional. E a gente não pode esquecer ainda, essa internação em home care, que na realidade ele não está em colônia de férias, ele está internado na sua residência, e deve acontecer como se no hospital o paciente estivesse. Esse é o detalhe. E é muito menos onerosa para o plano do ponto de vista econômico do que se ele estivesse naturalmente no ambiente hospitalar. Então não há qualquer motivo para a operadora ficar, como a gente enxerga até hoje, criando inúmeras resistências no sentido de não querer cumprir fielmente o que foi prescrito. Bom, a questão é custo mesmo, é por isso que as empresas, os planos de saúde terminam resistindo tanto, que parece uma palavra meio que maldita na relação entre aqueles que são pacientes e que necessitam do tratamento e dos planos de saúde. Infelizmente, Elisa, o que a gente enxerga pela perspectiva dos pacientes assim, são inúmeros obstáculos que são criados. Quando um é definido, seja pelo Poder Judiciário, seja pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, outro surge em demanda distinta. Então, ou seja, nunca cessa esse tipo de situação. Algumas operadoras relatam muitas vezes a incapacidade de ter uma rede própria, ampla, né, que consiga de fato assistir a todos os seus beneficiários, né? Então ela terceiriza esse serviço para empresas que atuam nesse segmento. Mas isso é uma tratativa, vamos dizer assim, que cabe à respectiva operadora e as empresas que são contratadas. O paciente lá na ponta, ele não pode arcar e nem deve com o ônus da atividade da operadora e muito menos com os custos que de repente ela esteja tendo que não sejam adequados. O que o paciente precisa ser é assistido e devidamente assistido. A ministra, ali, só para a gente ressaltar para quem nos ouve, foi muito feliz quando ela disse uma frase bem interessante nessa decisão. Caso assim proceda a operadora, ou seja, se ela não cumprir a prescrição como está feita lá na ponta para o paciente em home care, ela está desvirtuando a atividade fim da operadora de saúde. É isso que tem que estar muito claro. Então ela deve cobrir, não é opção dela cobrir ou não. E é isso que foi decidido agora. Então, veja bem, primeiro fica muito claro de que não é uma decisão do familiar, nem uma decisão do próprio paciente, é uma decisão médica. Tem prescrição, essa prescrição descreve a necessidade e absolutamente tudo o que deve ocorrer nesse período
de home care, desde as tratativas terapêuticas, passando pelos profissionais que devem atuar e até mesmo que eu fico aqui imaginando, bom, eu digo o que vai acontecer, mas eu não tenho insumos. Eu não inviabilizo, não, doutor? Exato, e transferir isso para o paciente ou para a família é extremamente injusto, porque, note, se ele estivesse no hospital, o hospital obrigatoriamente iria fornecer esses insumos, e é isso que foi enfatizado nessa decisão agora. Não há, ele está ali em substituição à internação hospitalar, então é como se no hospital ele estivesse. Então tudo deve ser fornecido assim como acontece no ambiente hospitalar. O que o STJ também colocou em termos de limitação, do ponto de vista de custo diário, é que se dará o levantamento desse custo assim como acontece dentro do hospital, ou seja, limitando-se ao que se despende no ambiente hospitalar normalmente, como regra. Então essa é a métrica que vai ser aferida nesses casos. Então eu consigo entender de que bomba de infusão é correto, de que as consultas e sessões de fisioterapia, fonoterapia, nutrição enteral, é tudo correto, mas eu não dou a luva, mas eu não dou a fralda. Bom, é complicado, eu dou o remédio, mas eu acredito que eu não devo dar o aplicador do remédio. Doutor, a gente viabiliza, a gente não está fazendo, a gente termina desvirtuando a finalidade da situação. E veja, Elisa, se a gente trata de um idoso, por exemplo, acamado, né, que necessita da fralda geriátrica, né, e necessita não só do ponto de vista de higiene pessoal, de dignidade, né, e a gente já vai entrar em um pilar seríssimo da Constituição Federal, isso é dignidade humana, né, você ter a sua higiene completa. E no caso de um idoso acamado, ele tem outros questionamentos que podem surgir, porque veja, se você não faz a higiene adequada desse idoso, ele pode desencadear uma outra patologia, um outro problema advindo dessa falta de higiene completa e adequada por não fornecer o insumo que ele necessitaria. A família muitas vezes não tem condições de adquirir na quantidade que ele necessita. Então é algo muito sério e a operadora precisa encarar isso com muita seriedade, porque ela responde lá na ponta. Caso haja um agravamento do quadro daquele paciente e se constate que foi pelo não fornecimento dela de insumos necessários àquela manutenção adequada e diária do paciente, a operadora responderá do mesmo jeito. Então não há como ela se eximir de responsabilidade. E é importante que a gente pontue aqui para quem nos ouve que essa dúvida surge muito, principalmente quando a gente recebe algum paciente no escritório. Independe de previsão contratual. Isso é uma discussão que já foi muito travada. O STJ já deixou isso mais do que assentado, de que, independentemente se há previsão contratual ou não, deve ser fornecido todo o aparato de home care, caso haja constatação de necessidade com prescrição médica posterior. Agora, doutor Juliano, como é que a gente vai aferir essa diária do home care, daquilo que deve ser custeado pelas operadoras, os planos de saúde? Aí a gente vai passar naturalmente pela análise da equipe multidisciplinar, né? Os profissionais que lidam com esse paciente, que assistem esse paciente, têm total conhecimento da sua demanda, vamos dizer assim, e essa demanda será informada à instituição e ela deve fornecer assim. Não adianta os profissionais que assistem aquele paciente, olha, ele necessita de 6 fraldas dia, né? Porque é a demanda dele, por algum medicamento que de repente potencializa um número maior de necessidades sendo realizadas, enfim, isso é aferido no caso concreto, mas não é porque o médico simplesmente faz uma conta de cabeça, não, isso é verificado caso a caso. Um pode precisar de 6, outro pode precisar de 8, outro de 12, outro de 2, depende do caso a caso, mas se é uma necessidade, e essa palavra tem que ser muito bem colocada, não há que se criar um obstáculo para o descumprimento disso, porque se não se cumpre totalmente, o cumprimento parcial de assistência é uma desassistência também, a meu ver. Então isso deve ser questionado. Bom, os profissionais é que vão delimitar, então, essa situação, esse custo. Exato, porque você tem toda uma equipe, muitas vezes você tem enfermagem, você tem fisioterapeuta, você tem a própria equipe médica, vários profissionais que transitam ali durante aquela semana e durante aqueles dias com aquele paciente. E eles sabem a demanda daquele paciente. Então isso é colocado como se não fosse num hospital, não, dentro do prontuário do paciente. Isso é discriminado, o que é que ele necessita. E a operadora tem que assisti-lo
de acordo com a sua demanda. Assim aconteceria, vale destacar mais uma vez, se ele estivesse no ambiente hospitalar. Eu acredito que não se iria deixar o paciente lá no quarto ou na UTI, onde quer que ele estivesse, sem fazer a sua higiene, sem fazer o seu trato e sem levar os insumos. Então é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Isso tem um prazo? Eu tenho um limite? Olha, só é por um mês, só é por uma semana, 3 dias, um dia. Como é que é isso, doutor? Ótimo, essa pergunta sua é interessantíssima para a gente destacar. Isso é vedado expressamente pela legislação. Então pode obrigar o sujeito a ficar bom, não? Pois é. A gente enxerga as duas perspectivas, Alice. Muitas vezes o paciente em home care, né, que se quer desmamar, vamos dizer assim, a assistência, bem como o paciente, às vezes, que está dentro do hospital, da instituição hospitalar, e se cria determinada situação no sentido de querer fazer com que o paciente deixe aquele ambiente, né, seja por que motivo for. Então, não existe esse tipo de alta forçada. Isso tem que ser verificado, constatado e fundamentado pelo profissional que assim o fizer, e ele poderá responder naturalmente por isso. Então, é importante que não exista esse tipo de movimento, né, por parte das instituições no sentido de querer, entre aspas, se livrar daquele paciente. Isso é descabido e totalmente vedado. E olha só, numa ação com múltiplos profissionais, a gente pode ter altas de alguns e de outros não. A gente pode ter alta, por exemplo, do médico, mas não necessariamente do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, enfim. Mas a alta definitiva, isso vem com o médico assistente. Exatamente. Ele que sabe ali o estado real do paciente, sabe aferir a necessidade daquele paciente. E é importante que a gente enfatize também que é um paciente que tem um perfil muito específico, né? São pessoas que estão muito debilitadas, necessitam desse aparato, não por acaso, porque já caminharam aí no curso ali daquela patologia e provavelmente não irão conseguir sair tão facilmente. Então essa assistência não pode ser cessada porque você estaria desassistindo literalmente esse paciente. Então a gente não concebe de fato esse tipo de situação. Olha, eu estou aqui conversando com o Dr. Juliano Pessoa, advogado, um dos mais respeitáveis advogados em direito de saúde aqui no estado de Alagoas, sobre um tema que é recorrente e é meio que, meio que maldito em determinadas rodas, porque é muito difícil, ou pelo menos não deveria ser assim. A gente tem muitas barreiras para alcançar o home care, mas o home care ele existe, independe do, o meu plano é pequeno, doutor. Eu acho que não... O plano não vai cobrir, não está obrigado a cobrir, mas plano que tem previsão precisa cobrir. E aí depende se ele é visto como pequeno, grande, imenso, enfim. Corretamente, Elise, porque veja, o que a gente tem distinção de uma operadora para outra, muitas vezes é a sua rede credenciada, vamos chamar assim, né? Alguns planos você acessa mais facilmente redes de renome, que são conhecidas, etc. e tal. Mas para o home care especificamente, não é disso que a gente está tratando. O que a gente está tratando é se ele tem um plano que tem cobertura hospitalar, ou seja, se ele for no hospital ele vai ter a cobertura pelo seu plano, ele pode sim, naturalmente, ter prescrição de home care. E independe do porte do plano para isto. Ele só precisa ter esta cobertura no seu plano e a operadora não pode utilizar, e aí a gente espera que isso não aconteça na prática, infelizmente, ela não pode utilizar desse tipo de artifício, né, que eu diria que é muito diminuto, para poder negar assistência a um paciente que está precisando lá na ponta, como nós falamos, que não é uma escolha, é uma prescrição médica, é uma constatação de uma necessidade de uma assistência nesse formato. Se foi constatado isso, deve-se proceder, e também para o pequeno serve aquele racional que nós fizemos. O custo é infinitamente menor do que se ele estiver dentro do hospital. Agora, doutor Juliano, imaginando aqui, vamos tentar ajudar o médico assistente que está nos ouvindo. Ele tem um entendimento de que esse paciente, sim, tem um perfil, o perfil é muito claro para uma assistência em home care. Ele tem que dizer quando isso vai acontecer, essa transição vai acontecer. O plano de saúde pode dizer, olha, doutor, deixa eu pensar aqui um pouquinho, uma semana, 2, 3, pode protelar. Como é que é isso? O que é que o médico pode fazer numa situação como essa? Olha, veja só, Elisa, o médico assistente, a meu ver, ele é o senhor do tratamento, da assistência. Ele é que sabe, de fato,
à necessidade real do paciente. Não é o diretor da operadora, não é o diretor da instituição hospitalar, não é o auditor do plano de saúde, como muitas vezes a gente enxerga essa figura chegando aí nessa análise. Então, o médico assistente é que é o senhor do tratamento. Geralmente, o que é que ocorre? Ele verifica a necessidade e prescreve no momento que ele acha que já é necessário que o paciente migre, faça essa migração para esse formato de assistência. Ele prescrevendo e havendo negativa, é importante que ele se resguarde disso, registre tudo isso muito bem detalhado, fundamentando a necessidade daquele paciente, deixando isso registrado em prontuário médico. Toda a documentação também é entregue naturalmente aos familiares que fazem essa requisição, essa solicitação junto à operadora, e o médico está fazendo a parte dele. Se a operadora surge indeferindo, vamos dizer assim, criando óbice a concretização daquela prescrição, o médico assistente está fazendo a sua parte e ele deve manter, sim, o seu posicionamento. Ele não deve alterar o seu posicionamento porque houve resistência por parte da operadora. Então é importante que o médico se fundamente, se resguarde no sentido de defender a sua escolha do ponto de vista técnico-científico. Bem, o médico cumpriu com a sua parte, agora os familiares estão, arrancando os cabelos, né? Porque tem uma situação de saúde, ninguém vai para a home care porque está muito bem. Normalmente é uma situação bastante particular e de muita atenção. O que é que deve fazer os familiares numa situação como essa, doutor? Veja, Elias, o plano, criando algum óbice no sentido, ou uma morosidade desarrazoada, é importantíssimo que essas pessoas busquem contato imediato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa ferramenta funciona muito na prática, abrindo uma reclamação e pedindo auxílio da agência nessa situação. A agência irá fazer contato com a respectiva operadora, tentando levantar as informações de o que foi que ocorreu naquele caso concreto. Verificar toda a documentação, os familiares podem inclusive anexar isso pelo site ao abrir a reclamação. Toda a parte de prescrição, de recomendação que foi formulada pelo profissional. E pede o auxílio da agência. Ela costuma ser breve nesse retorno para o paciente, para o familiar, dizendo o que é que se deve fazer naquele caso concreto. Caso isso também demore, é importante que o paciente busque outra alternativa, ainda se for o caso administrativo, ou seja, pedindo reconsideração da operadora, buscando ajuda nos órgãos de proteção e defesa do consumidor, e se nada disso funcionar, pela necessidade de urgência, dependendo do caso concreto, é importante que ele vá até o Poder Judiciário, se for o caso, pedindo o deferimento de liminar, no sentido de compelir, de obrigar a operadora a cumprir o dever dela, simplesmente isso. Há um paciente na ponta precisando, necessitando de uma assistência, e não se concebe o tempo transcorrendo sem essa pessoa estar sendo assistida corretamente e de acordo com o que foi prescrito. Olha só, o telefone da ANS, para que você se comunique, é um 0800, você pode ligar, não paga, 0800 701 9656. 0800 701 9656, você entra, funciona, pasmem, mas funciona, e funciona de verdade. E quando o número é muito grande de negativas e de reclamações por consequência, normalmente a ANS dá uma atenção diferenciada a essas situações, não é, doutor Juliano? Exato, Elias. A ANS costuma ser muito ágil, e se aquela operadora reitera essa prática, né, se ela tem lá um levantamento dela de ocorrências, vamos chamar assim, daquela mesma operadora, nesse mesmo tipo de situação, ela costuma interferir de forma mais incisiva, e se for o caso, a depender da prática, se for constatada uma prática abusiva, ela já empreende aí medidas administrativas do ponto de vista de punir, de sancionar ali, a criar sanções para aquela operadora, impondo multas, inclusive, que são previstas, e a ANS tem o poder de fazer isso. Então é importante que o consumidor tenha esse hábito. Teve dificuldade com a sua operadora, não está tendo resposta, não está tendo qualquer tipo de satisfação, busque a Agência Nacional, porque ela faz sim contato com a operadora e responde aquele consumidor diretamente. Bem, home care é um direito, está previsto, a quem tem o atendimento hospitalar tem a extensão do hospital, que é o home care. E aí o médico assistente é quem vai dizer se vai ser home care, quando vai, em que condições, as terapias que serão implementadas, equipamentos e
materiais de consumo, luvas, fraldas, injetáveis, etc. Tudo, absolutamente tudo, deve estar devidamente claro, né, doutor? Para que a gente não tenha dúvida da importância do médico assistente. Correto, Elise. Inclusive, a decisão do STJ adentrou nas minúcias, vamos dizer assim, inclui-se aí nesses insumos até móveis específicos. Então, se houver algum tipo de móvel, de estrutura, que necessite para, de repente, um aparato de equipamento, que no hospital se dispõe, não é o paciente que tem que comprar esse utensílio para colocar na sua residência. Deve ser também ofertado junto com aquele equipamento, para que o suporte seja, de fato, assim como acontece dentro do hospital. Muito bem. Doutor Juliano, prazer tê-lo aqui no CBN Maceió mais uma vez. Muito obrigado pela colaboração, a prestação de serviço aqui que presta sempre, que essa sua colaboração extremamente relevante. Um ótimo dia, excelente semana. Eu que agradeço, bom dia para todos, estarei sempre à disposição. Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, às 10